Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Agnelli. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais um programa Resumo do Esporte. Essa é a nossa segunda edição. Você que acompanhou a primeira já pode ver uma diferença aí que a gente está tentando fazer para aperfeiçoar, trazer algo excelente, gerar um bom conteúdo para você que está nos assistindo, trazendo leveza e principalmente muita informação. Então seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos lá no nosso podcast Resumo do Esporte. Pessoal, desde já eu já quero agradecer você que está acompanhando o nosso conteúdo, nosso canal, e falar também que eu estou tentando fazer de uma maneira dinâmica, que legal, para poder estar acompanhando. De repente eu estou com duas telas aqui, então falar de algum assunto eu vou estar compartilhando essa tela para a gente estar acompanhando junto. E existem algumas coisas que a gente quer melhorar, e uma delas é o áudio, ter um microfone específico para captar só minha voz e não os ruídos externos. Eu tenho um cachorro aqui na minha casa, então ele tá latindo já, então às vezes você vai ouvir isso. Eu vou tentar da maneira mais possível assim fazer com que esse som não te atrapalhe para poder ouvir esse conteúdo. Mas de pouco a pouco a gente vai melhorando. Eu sou um cara bem detalhista e eu quero que tudo saia de maneira perfeita. Espero que você curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no meu canal e ajude a propagar um cara que é apaixonado pela comunicação e pelo esporte também. Gente, a gente começou o nosso programa de maneira descontraída, falando do nosso canal, daquilo que a gente quer viver juntos aqui, mas infelizmente a gente recebeu uma notícia daquelas que geram um vazio no nosso coração, daquelas que faz a gente ficar reflexivo sobre pessoas, personalidades tão relevantes que talvez a gente nunca conviveu, nunca teve esse contato pessoalmente, sempre via de longe, mas era alguém importante para a gente mesmo de longe. E uma dessas pessoas era Diego Armando Maradona. Maradona, talvez você, mesmo que não seja um apaixonado pelo futebol, já tenha ouvido falar sobre ele. Maradona faleceu aos 60 anos na Argentina, devido às suas complicações aí de saúde, que já vinham acompanhando ele há algum tempo. E você está podendo acompanhar aí, está vendo aí na identidade visual do nosso vídeo, aí a gente pôde fazer as cores ali em referência à seleção argentina, ao time do Napoli também, que o Maradona passou e jogou e marcou história. Foi o momento mais importante da sua carreira, onde ele tirou o time do Napoli, que tinha uma condição praticamente não tinha destaque nenhum na Itália, e colocou num alto patamar como uma das equipes mais importantes ali, com títulos relevantes ali para o futebol italiano também. Então a gente colocou aqui também embaixo: graças Diego, graças Pibe. Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol argentino, pela torcida, pela maneira como eles se entregam, como eles cantam. E o Maradona, em situações ali, muito por essa marca aí de ver a torcida do Boca Juniors, que acho que provavelmente é a torcida que tem essa paixão, essa entrega ali. Entre todas ali, para mim, é a torcida que mais se entrega com amor, com fervor, com paixão, independente do que esteja acontecendo, do primeiro minuto até o último minuto, a torcida que está lá. E a gente já pôde acompanhar em diversas situações o Maradona ali em jogos valendo alguma classificação, final de algum campeonato, ele no seu camarote fazendo ali a sua homenagem, fazendo ali, dando a sua entrega, e se preciso for ele gritava, ele xingava, ele chorava, ele mostrava o dedo se fosse preciso. Então Maradona era intenso, e esse era o detalhe. E a gente vai mostrar algumas coisas de forma rápida mesmo, porque essa ideia não ser um vídeo longo. Você já deve ter visto muita coisa do Maradona aí nos boletins esportivos, nos jornais também. Essa é a minha homenagem para ele. Dentre todas as lendas do futebol, Maradona foi o mais humano. E isso é até uma dica para a gente não focar muito nas pessoas que são importantes aí no cenário que ela representa, seja qual for, no futebol, na música, na arte, na moda, na onde for, na política, na comunicação. Todas essas pessoas têm a sua humanidade, todas essas pessoas têm a sua fraqueza, os seus erros, os seus momentos de dores.
E, infelizmente o Maradona passou por isso e no caminho mais difícil, e talvez se ele não tomasse essas decisões ou fosse por esse caminho, talvez a gente poderia ver ele por mais tempo, executando seus projetos, à frente das suas seleções, e foi a sua dificuldade com a dependência química, então foi isso que afetou o Maradona na sua saúde, mas isso não isenta aquilo que ele fez pelo futebol, e é por isso que a gente está aqui hoje, para agradecer. É uma singela homenagem. Eu sei que dentre tantos que já fizeram tantas coisas, eu só sou mais um, mas eu me sinto no direito de fazer isso, porque eu sou uma pessoa que cresci assistindo futebol, cresci falando de futebol, jogando futebol, e o Maradona sempre esteve presente de alguma forma nisso na minha vida, mesmo não vendo jogar pessoalmente. Eu acho que muito difícil uma criança que nasceu ali na década de 90 para frente, mesmo não vendo o Maradona jogar, não tenha tido e citado pelo menos uma vez o Maradona em alguma situação, ou falado do Maradona para alguém. Maradona estava presente nas camisas, presente nos programas, presente nos clubes, presente nas notícias. O Maradona estava presente em muita coisa ali, e ele foi presente e ele marcou a vida de muita gente. Então, só gratidão ao Maradona. Eu queria que vocês acompanhassem algumas fotos aqui que eu separei desse dia triste para o futebol, onde o Maradona teve ali a sua despedida. Essa é uma imagem do velório, onde as pessoas jogavam camisas de times, flores, cartas. O velório aconteceu na Casa Rosada, ali na sede ali da presidência ali da Argentina, em Buenos Aires. Essa é uma foto épica, é o estádio do Beira-Rio, o Internacional, que tem as suas cores, que é o vermelho e branco, mudou as cores do estádio. E essa é uma outra foto que representa a quebra de uma rivalidade nesse momento. Maradona foi capaz de unir River e Boca, duas pessoas ali se consolando ali, simplesmente porque Maradona foi Maradona. Maradona praticamente deu um título para a Argentina, carregou o time nas costas na Copa de 86, literalmente. Maradona foi importante. Como eu estava falando, o Internacional mudou as cores do estádio para azul e branco, e curiosamente são as cores do seu maior rival, o Grêmio. Mas foi como eu disse, nesse momento a gente não tem rivalidade, a gente não tem esses preconceitos que a gente cria no futebol. De maneira saudável, eu acho normal existir isso, mas de maneira absurda, louca, partindo para violência, para agressão, a gente sabe que isso não é futebol. Esse vídeo que eu vou te mostrar, que é do gol histórico ali do Maradona na Copa de 86, o segundo gol contra a Inglaterra, que ele sai do meio do campo e dribla 5, 6 jogadores, narrado de forma original, um narrador argentino que se doou, se entregou totalmente para aquela narração, para aquele momento. Você deve ter visto, mas se você não viu, você vai estar acompanhando aqui no nosso podcast, vendo e ouvindo também. Então eu queria que você acompanhasse isso. Me emocionou muito quando eu ouvi. Para mim está entre uma das maiores narrações ali, de um dos maiores gols da história também, se não talvez o gol mais importante de todas as Copas do Mundo. Então acompanha aí essa narração desse gol original na Copa de 86, o segundo gol do Maradona contra a Inglaterra. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! ¡Qué planeta viniste! Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por
Argentina 2, Inglaterra 0. Incrível, né? Foram essas palavras que naquele momento o narrador utilizou. Obrigado, Deus, pelo futebol. Obrigado pelo Maradona. Obrigado por essas lágrimas. Foi isso que ele disse. Ele se entregou totalmente àquele momento. Incrível, incrível. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Depois da morte do Maradona, como eu falei, alguns materiais começaram a aparecer e provando cada vez mais a grandeza desse cara que era o Maradona. Teve aquele vídeo extraordinário dele se aquecendo ao som de uma canção, de uma música leve, brincando com a bola, tratando ela com carinho e dançando ali no aquecimento. Incrível, incrível. Então, a nossa sincera homenagem a esse Deus do futebol, como foi muito conhecido, como é e será sempre lembrado por muitos aí. Um ano difícil, onde a gente perdeu outras personalidades do futebol, como a gente viu nessa foto aí, o Kobe Bryant dividindo ali com ele, né? Difícil, um ano difícil, mas a gente tem que lembrar os bons momentos e as coisas boas e incríveis que essas pessoas fizeram pelo futebol. A gente vai continuar a nossa homenagem. No final a gente vai terminar com um vídeo para o Maradona e a gente só vai concluir nosso podcast de hoje, nosso programa, falando das notícias desse meio de semana no futebol, e só mais uma vez ser grato por tudo que o Maradona proporcionou ao esporte, ao futebol. Mas eu quero falar hoje para vocês, na verdade eu quero começar esse vídeo logo após dessa homenagem que a gente fez aqui curta para o Maradona, falando do futsal brasileiro. Você acompanha futsal? Fala para mim aí, comenta aí. Você sabe qual é o nome das equipes? Você sabe como que é o campeonato? Você sabe qual é a liga? Então eu quero mostrar para vocês aqui. Eu estava dando uma pesquisada aqui. Cara, olha só que legal isso. Você sabia que tem um site da Liga Nacional de Futsal muito bem desenvolvido, cara? Olha só, eu vou te mostrar a capa aqui de entrada aqui do site aqui, ó. ligafutsal.com.br. Dá uma entrada aí, cara. Entra aí. Olha só, eles têm todas as notícias de todos os clubes, de todas as ligas regionais aqui também. Tudo muito bem atualizado, tudo muito bem desenvolvido. O futsal tem crescido aí, muito influenciado por algumas pessoas aí que têm ajudado a alavancar o futsal. Então, cara, muito legal. Eu sempre gostei do futsal pra caramba e confesso que não via muito porque não tinha essa oportunidade de estar vendo ali sendo televisionado, mas agora de uns anos pra cá a gente tem visto algumas pessoas lutando por isso, para que tenha cada vez mais força, que o futsal seja cada vez mais unido. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, acho que aqui em cima, né? Aqui a classificação de jogos. A gente está nas quartas de final, na verdade nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. A gente tem aqui o Magno Sorocaba contra o Tubarão, que já vão se enfrentar já pelo primeiro jogo da semifinal. E o Joinville, que eliminou o time do Pato, que era o atual campeão, na verdade bicampeão da Liga Nacional de Futsal. Só aguardando o confronto entre Carlos Barbosa e Corinthians, que já foi o primeiro jogo 2-2. Mas como a gente está vivendo uma realidade um tanto quanto complicada, os casos de Covid também apareceram nos clubes de futsal aí, e Corinthians e Carlos Barbosa foi adiado por conta de vários casos aí. Eu também tô com a notícia aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que aqui, ó, no ge.globo, que o aumento de casos de Covid-19 em Santa Catarina adia a semifinal da Liga Nacional de Futsal, que ia ser entre Tubarão e Sorocaba, que já tinha sido marcado agora para esse final de semana. Foi cancelado com medida de segurança após o novo surto da doença. Então, infelizmente, a gente está tendo que conviver com essa nova realidade aí, também presente em outros esportes aí. Mas qual é a minha ideia? Ter mostrado para você um pouco que o futsal ele vive, ele existe, ele está acontecendo aí. Então vale muito a pena, é um dos esportes aí mais competitivos que a gente tem, que é jogado com a bola no pé ali, mas é muito... tudo pode acontecer em poucos segundos ali, milésimos de segundo. A prova disso foi um jogo que eu estava acompanhando esses dias aí,
esses dias não, né? Através de um vídeo que eu vi entre Corinthians e Santos ali, uma categoria que não era profissional, acho que era sub-20 ou sub-17 ali. Cara, o jogo teve uma reviravolta em poucos segundos, cara. Segundos. Tem coisa mais apaixonante, mais incrível do esporte do que isso? Imagina você com aquela expectativa ali, não tem jogo ganho. O último minuto do jogo pode ser imprevisível, muita coisa pode acontecer. Acho que isso que torna o futsal incrível, fora toda a estratégia ali do jogo, que é tudo muito bem definido, tudo muito bem pensado ali. Então é um esporte que eu gosto muito e, se possível for, eu vou sempre estar falando do futsal aqui para vocês. Beleza? Eu quero que você acompanhe aqui comigo, eu vou mostrar aqui na tela um pouquinho do que foi a rodada da Champions League nesse meio de semana. Então dá uma olhada aí comigo como foi. Vamos começar aqui por cima aqui, ó. Sem surpresas, pessoal, sem surpresas nenhuma. Todos os favoritos, os times grandes venceram na terça-feira. Os que tiveram mais dificuldade foi o Paris Saint-Germain ali para segurar 1-0, um jogo difícil com o RB Leipzig. E a Juventus teve uma grande dificuldade contra o Ferencváros ali. Tava empatando o jogo, saiu perdendo e conseguiu fazer o gol ali praticamente nos acréscimos ali. Mas todas essas equipes aí, as grandes aí, conseguiram fazer os seus resultados praticamente classificadas para as oitavas de final. Já na quarta-feira a gente teve jogos um pouco mais complicados. Esse Manchester City aqui, Olympiacos, é mentiroso, porque o Manchester City massacrou, foi ataque contra defesa, poderia ser um 5-0 esse jogo, mas mesmo assim ganhou. O Mönchengladbach é a surpresa do grupo do Real Madrid e da Internacional de Milão, praticamente classificada também. Porto, uma bela campanha na fase de grupos. O Liverpool ganhou o primeiro jogo contra a Atalanta e acho que imaginou que não teria vida difícil aí, mas a Atalanta veio com tudo, mostrando o bom futebol da última temporada e venceu o Liverpool lá na Inglaterra. E a gente teve aqui o jogo, né, dos dois times grandes com a corda no pescoço, desesperados. O Real Madrid ganhou por 2-0. A Inter foi, né, prejudicada porque o Vidal perdeu a cabeça, gritou com o juiz por conta de um lance ali e foi expulso e deixou a equipe na mão. O Bayern ganhou, né? 12º jogo seguido que o Bayern de Munique ganha na Champions League. Inacreditável, que campanha, que time. O Atlético Madrid somou um ponto em casa, isso pode fazer falta. Eu também acompanhei um pouco desse jogo. Eles tentaram, foi um jogo que teve mais de 18 escanteios na partida. Um jogo realmente onde o Atlético de Madrid sempre estava em cima ali, teve até um gol anulado, mas ficou no 0-0 e talvez possa fazer falta esses pontos perdidos em casa. E o Ajax provando da sua força aí, ganhando do Midtjylland. Eu falei que eu ia aprender a falar o nome desse time, mas não consegui. Então foi isso aí, pessoal. Essa rodada da Champions League, sem surpresas. Talvez a única surpresa realmente de não ver um time grande favorito classificado seja a Inter de Milão ficando no meio do caminho. Temos 2 rodadas ainda, então são 6 pontos aí em disputa, então muita coisa pode acontecer. A gente sabe que não existe time bobo, não existe jogo fácil, por mais que a gente veja um favoritismo gigante entre algumas equipes ali, mas é bom certos clubes aí ficarem de olhos abertos para não poder ter esse salto alto achando que já ganhou. Já na Libertadores a gente teve aí alguns confrontos aí interessantes que aconteceram já pelas oitavas de final no jogo de ida. O Atlético Paranaense empatou com o River Plate, foi um jogo que o Atlético saiu ganhando, mas teve um jogador expulso e só nos últimos minutos ali o River conseguiu empatar. Um ótimo resultado do Santos, ganhou fora de casa contra a LDU. O Flamengo saiu com um empate da Argentina, também teve uma pressãozinha ali, mas conseguiu segurar o resultado. O Palmeiras, com um pé e meio na classificação, já ganhou do Delfim por 3-1. Libertad e Jorge Wilstermann, 3-1 para o Libertad. Independente Del Valle empatou em 0-0 contra o Nacional. E Internacional e Boca Juniors foi adiado por conta do falecimento do Maradona. Nada mais justo do que trazer, né, esse descanso aí para a cabeça dos jogadores do Boca. O Maradona foi um dos jogadores mais importantes da história do Boca Juniors. Imagina, jogar no mesmo dia que você recebe a notícia que um dos seus ídolos
tinha acabado de morrer, não um ídolo qualquer, simplesmente Maradona. Enfim, e esse vídeo sempre é gravado na quinta à tarde, no final do dia ali, então vai ter hoje às 9h30 Guarani e Grêmio, e por isso que eu não vou estar falando sobre esse jogo. Então, jogos de quinta-feira que acontecerem geralmente pra frente aí das 7h30, 8 horas, eu não vou conseguir estar analisando e falando, mas é isso. Por hoje é só, pra não ficar longo o vídeo como talvez da última vez. A gente já tá com 21 minutos aí de programa. A ideia é sempre ter... Na verdade, a ideia é ser um programa enxugado, um programa, né, mais 15 minutos de duração no máximo, mas hoje a gente teve que alongar um pouquinho para poder prestar essa homenagem pro Maradona. Se a gente fosse falar só dos esportes, com certeza daria tempo. Agora que eu encontrei esse formato aqui, que dá pra gente se comunicar aqui, dá pra poder já fazer de uma forma aqui, jogar as imagens ou comentar sobre os assuntos. Mas hoje a gente teve que prestar essa homenagem merecida a um dos maiores da história, ao gênio, à lenda Diego Armando Maradona. E a gente vai encerrar simplesmente com um breve vídeo curto aí sobre a vida de Maradona e uma frase que ele disse em um dos momentos da sua vida, que se ele pudesse retornar, morrer e nascer de novo, ele queria ser Diego Armando Maradona, ele queria viver a mesma vida que ele viveu e tudo aquilo que ele proporcionou para o futebol. E é isso, obrigado, espero realmente que você possa compartilhar esse vídeo, manda mensagem para mim, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, me ajude a propagar a mensagem de um cara que é apaixonado pelo esporte, pelo futebol. Muito obrigado, até mais, e fique agora com esse final aí em nossa homenagem a Diego Armando Maradona. Tchau!